Olá, queridos. Estamos começando mais um programa da Missão com Famílias. Programa que tem sido uma bênção na minha vida e eu creio que na vida de vocês também. Palavras, testemunhos abençoados, algo de Deus que Deus tem feito aos nossos corações, e eu quero compartilhar uma palavra hoje que está em Marcos, capítulo 10, versos 51 e 52. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Eu peguei só esse texto que fala da cura do cego de Jericó, e eu queria tirar algo importante desse texto, que fala assim: Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Jesus sabia o que o cego queria. Ele sabia porque ele conhece os corações, ele nos conhece, ele nos criou. Jesus era o próprio Deus ali. Mas ele queria saber o que o cego queria dele. O que queres que eu te faça? O cego disse: eu quero ver. Então, antes de chegar nesse momento, o cego, ele chamou, ele clamou, ele pediu para Jesus parar. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E nós sabemos que Jesus era filho de José e não de Davi. Davi tinha sido rei, né, de Israel já há muito tempo. Mas quando ele falava isso é porque ele acreditava que Jesus era o Messias, que os profetas falavam, que vinha da linhagem de Davi. Então, quando ele chamava assim, ele chamava porque ele acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso que quando Jesus para e pergunta para ele o que quer que ele faça ali, ele pede para ver, e Jesus, então, fez aquele milagre de restaurar a visão do cego. Mas antes disso, ele disse assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque o cego acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então, o texto que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus. Então, o cego acreditava quem era Jesus, era o Filho de Deus, o Messias enviado. Então, a partir daquele momento, ele foi salvo e foi curado. E uma coisa importante desse texto é que ele diz: o que queres que eu te faça? Jesus não despreza a nossa vontade, os nossos desejos, mas ele quer realizar os nossos desejos, as nossas vontades. Então, quando a vontade dele se associa à nossa vontade, aí o milagre de Deus acontece na nossa vida. E eu quero que esse milagre aconteça na sua vida, aconteça na minha vida, na vida da sua família. Daqui a pouco nós teremos um testemunho que você vai poder entender bem o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do homem, quando essas vontades se encontram e acontece um milagre, tá bem? Então não saia daí, daqui a pouquinho nós teremos aqui um testemunho abençoado para falar algo de Deus para os nossos corações. Agora eu quero que você veja nossas imagens, nosso culto da família que acontece todas as sextas-feiras às 19h30, na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, com José Malcher. Acontece ali toda sexta-feira, você pode estar conosco. Leve o seu filho adolescente, criança. Nós temos ali espaço para os nossos filhos, cultos de adolescente, culto para as crianças. Então esteja conosco e seja grandemente abençoado. Agora assista as imagens do nosso culto. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e a saída.
de trás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, teu rezo e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo. Então, queridos, vocês assistiram aí as imagens do nosso culto da família que acontece ali na Assembleia de Deus, Templo Central. É uma bênção. Toda sexta-feira, às 19h30, você é o nosso convidado. E hoje nós temos aqui conosco Raileno e Luciane. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Raileno, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, programa da Missão com Famílias. Certo. Agradeço, pastor, pela oportunidade e de poder estar testemunhando essa obra de fé que Deus tem feito na minha vida, continua fazendo, e o quanto Deus tem nos conduzido nesse caminho. Agradeço de todo o coração, pastor. Amém, obrigado. Luciane, muito obrigado também por estar aqui com o seu esposo. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigada pela oportunidade, que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor, por todas as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Amém, glória a Deus. Você que está nos assistindo, acompanhando o programa Missão com Família, pode estar perguntando: quem é Raileno, quem é Luciane? E eu quero apresentar para vocês. Eles congregam conosco ali no Templo Central. É um casal de médicos, amigos nossos, congregam ali na Missão com Família, são líderes de célula. Então tem um trabalho aí muito abrangente ali no Templo Central. Mas a gente quer conhecer um pouquinho mais, Raileno, sobre a vida de vocês. Um pouco mais, conhecer mais a história de vocês. Eu queria que você me falasse um pouco como foi sua adolescência, infância, onde você cresceu. Eu sou nascido de Belém do Pará mesmo, sou filho de um ex-motorista de caminhão, minha mãe doméstica. Vivi num lar que tinha como princípio o catolicismo, né? E um lar abençoado, um lar de família de gente trabalhadora. Tive uma juventude aqui no bairro da Aclimação, o meu bairro, ali na periferia, próximo ao bairro da Condor. Tive uma juventude igual de muitos, sempre buscando estar na presença do Senhor. Desde esse tempo já buscava a presença do Senhor, só que eu não me encontrava, né? Frequentava baladas, ia para as festas, não cheguei a usar drogas, não cheguei a beber, mas estive envolvido no meio assim, da marginalização, porque era o bairro que eu vivia, né? Mas graças a Deus, Deus me conduziu. E hoje eu estou aqui para dar testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Graças a Deus. Luciane, então, e a sua infância, como é que foi? Belém também, pela periferia, como é que foi? Minha infância foi Mãe do Rio, pastor. Cheguei em Mãe do Rio muito cedo, né? E como Raileno também, uma vida normal, família também muito católica, tradicional. Cresci assim também nas festas, baladas. Tinha uma vida normal de um jovem, né, que não conhece a Deus. Entendi. E como é que vocês se encontraram, então? Porque você daqui de Belém, da Aclimação, né? E a Luciane lá de Mãe do Rio, onde foi que vocês se encontraram? Na verdade, pastor, nós tínhamos uma pessoa em comum, que é a minha cunhada Luciene, que é serva do Senhor também na Igreja Assembleia de Deus. E eu trabalhava com ela, numa empresa, como venda de bebida. E num determinado momento, a Luciene estava visitando a capital de Belém, com os seus familiares, e tive a grata oportunidade de conhecê-la num café da manhã, e hoje, graças a Deus, estou aqui casado com esta linda mulher. Como é que foi essa história, Luciane? Então, se conheceram, namoraram, mesmo à distância, como é que foi? Sim, à distância. A gente se conheceu em Belém, como ele falou, né? E aí eu trabalhava em Mãe do Rio como psicóloga na época, e ele trabalhava aqui como vendedor. Olha a transformação que Deus fez na nossa vida, né? E a gente ficava se vendo nos finais de semana.
né? Ele ia, eu vinha, os finais de semana, até que uma ordem de Deus também, o Senhor falou conosco, falou comigo, né? Que era para nós casarmos. Nesse momento aí, eu já tinha uma intimidade com Deus, já falava com Deus, conversava, buscava a direção de Deus através da palavra, e o Senhor falou muito claro que a gente deveria casar, né? E nós nos casamos. Mesmo casados, ficamos morando longe um do outro, devido à questão de emprego, né, dificuldade financeira. Eu não podia largar meu trabalho lá e nem ele, o dele aqui. Então a gente ficou nessa ponte aérea. Que não é muito fácil, né, Helena? Porque, assim, ficar distante, às vezes acaba esfriando o relacionamento, mas tu sabia muito bem o que tu queria, né? Sim, pastor. Isso foi muito conversado no nosso relacionamento, a questão da confiança um no outro. E foi um momento difícil, foi mais ou menos quase 2 anos nessa luta de idas e vindas, né? Ela indo no município, eu indo no município dela. Mas, graças a Deus, sempre com foco de que a família é a prioridade. Assim como hoje ainda a família é a minha prioridade. São 19 anos que eu vivo com a minha esposa, sem nenhuma infidelidade, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E Luciane, como é que foi o teu processo, então, de conversão? Como é que aconteceu isso? Sim, aí nesse período que nós morávamos longe, né, eu mergulhei cada vez mais na palavra de Deus, né, busquei ter intimidade com Deus, e o Senhor começou a falar, colocar no meu coração muito forte que eu teria que mudar, que eu estava no lugar errado, né, eu estava numa determinada igreja, e aí ele começou a me cobrar, né, eu me sentia já mal nesse local que eu estava, foi uma cobrança de Deus, comigo mesma, e eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, né, saber como é que lidar com essa situação, porque até então, na família toda, ninguém tinha se atrevido a sair dessa religião, né? Então, eu comecei a orar a Deus por mim, pelo Raileno, né, pedindo a Deus que não houvesse julgo desigual, que nós dois fôssemos juntos, que o Espírito Santo falasse também com ele, convencesse a ele também, de tudo aquilo que ele estava falando comigo, né? Que se fosse da vontade de Deus realmente, que ele também fosse atingido. E assim aconteceu. Na primeira oportunidade... Como é que foi esse dia, Helena? Conta pra gente. Esse dia, até hoje, ele é marcado na minha mente, pastor. Foi um momento num clamor, numa igreja no interior de Mãe do Rio, e houve o chamado, né, para aceitar Jesus. E esse momento, para mim, foi espetacular, pastor. Foi quando as portas do céu se abriram na minha vida. Então, foi um momento de muita alegria, foi um momento de... Não foi pensado, foi algo assim mesmo, vindo do coração. E para a honra e glória do Senhor, continue nesta obra, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, né? Que coisa boa, que coisa linda. Eu falo assim sempre da questão da conversão, é quando muda tudo, né? Quando você vem de uma certa vivência e depois aceita Jesus e a tua vida começa a se modificar, né, e Deus começa a agir na vida de vocês. E me conta como é que foi essa história, então, que a gente já conhece um pouco e sabe, né? Que vocês largaram tudo em Mãe do Rio e foram embora para outro país. Como é que foi isso, Luciane? Me conta essa história. Bom, pastor, então, quando o pontapé foi a conversão, né? A partir do momento que a gente disse sim, Deus começou a trabalhar na nossa vida de forma sobrenatural. O Raileno passou no concurso público, e começou a mudar nossa vida lá no interior, né? Então a gente começou a morar junto, já com dignidade, né? Já numa outra situação. Mas mesmo assim o Senhor começou a colocar no meu coração, que já era uma vontade minha ser médica, fazer a medicina. E só que era impossível, né? Aos meus olhos, devido à dificuldade financeira, eu já tinha filhos. E só que para Deus nada é impossível, né? Para Deus, mesmo sem condições financeiras, mesmo sem tempo, o Senhor abriu uma porta e o Senhor mandou. Larga tudo, foi ordem de Deus, foi um propósito que Deus colocou no nosso coração. E vão para a Bolívia estudar medicina. E nós, no ato de fé, coragem, né, muita oração, porque foi um processo de 6 meses para a viagem. Ele disse data ainda, no próximo ano, início do ano, vocês vão. E nós começamos em 6 meses a organizar nossa vida aqui no Brasil, para deixar tudo organizado, né? Alugar casa, se afastar do trabalho. Então foi todo um processo, né, em que nós vimos a presença de Deus claramente em cada passo que nós demos, o Senhor estava na frente. E Raileno, então foi como a história de Abraão mesmo, de verdade, né? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te chamei, né? Foi assim contigo? Foi assim, pastor.
este sonho, né? Acabei embarcando no sonho da minha esposa e sempre tentando fazer para que a minha esposa não pudesse desistir, né? Acompanhei, já tinha dito para ela, se não der certo para mim, eu vou voltar, irei continuar no meu trabalho e você continua, né? Mas eu sabia que isso não seria do Senhor. Ter que levar minha esposa para um outro país e depois ter que retornar. Então foi um processo dolorido, foi difícil, mas nós estávamos confiantes, pastor. A questão maior de tudo isso foi a confiança, a certeza que Deus estava no controle de nossas vidas, que Ele estava neste projeto, que era um projeto que já tinha sido dito pelo próprio Senhor a nós, antes mesmo de nós casarmos. Então, só veio as coisas a se encaixar cada vez mais. E a gente foi entendendo o propósito de Deus nessa nossa jornada, né? Jornada como estudante de medicina. Foi uma luta, pastor. Tem que largar tudo, largar o emprego, né? Família, perder parente no decorrer deste processo. Às vezes o processo ele é doloroso, pastor. Mas o bom de tudo isso é que ele te fortalece. A palavra de Deus, ela te engrandece e te dá força para permanecer até o final dessa jornada. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para testemunhar o que Deus fez do começo, meio e fim. E hoje nós estamos aqui no Brasil, formados como médico e revalidados pelo programa Mais Médico. E Luciane, mas então teve momentos que vocês tiveram que deixar os filhos aqui, tiveram que estar lá, depois eles foram junto para lá. Como é que foi isso? Porque alguns não foram dias, né? Foram meses, anos. Como é que foi isso? Para você como mulher assim, é muito difícil ficar longe do filho, né? Sim. A princípio, quando nós fomos, nós não sabíamos nem falar o espanhol, né? Nós fomos para um país que fala em espanhol, e aí a gente achou melhor deixá-los com os meus pais, né? E eles ficaram os 4 primeiros meses, na verdade, não chegou nem a 6 meses. 4 primeiros meses eles ficaram até a gente se adaptar, né? Conhecer um pouco, ver um local para ficar. Depois nós retornamos de férias e levamos. Eles ficaram conosco durante 4 anos, morando lá. E depois, no final do curso, que exigiu mais, né? Ele ficava muito tempo dentro do hospital e já não tinha como dar a atenção que eles necessitavam no momento, né? Foi quando nós trouxemos de volta eles para o Brasil e ficamos sozinhos lá no internato. Durante esse período, sim. Muito difícil, né? Mas, Arlena, como foi, então, a questão também da validação de vocês aqui como médicos aqui no Brasil? Porque vocês sabiam, né, que vocês estavam indo para estudar medicina, mas que não era reconhecido aqui no Brasil. Como é que foi essa expectativa? Onde foi que Deus agiu nesse negócio para que vocês pudessem resolver essa situação? Verdade, pastor. Deus agiu tremendamente nesse processo. Nós sabemos que teríamos algumas lutas a vencer ainda para que nós pudéssemos exercer a medicina no Brasil. E no decorrer deste processo, nós nos inscrevemos em alguns outros processos de revalidação do nosso diploma. Fizemos a prova de revalidação. É uma prova com mais de 120 perguntas, mais de 4 horas de exame. Não é fácil, pastor, tá? Por 2 vezes nós ficamos muito próximos para passar para a etapa seguinte, mas Deus havia aberto um outro propósito na nossa vida, aberto uma grande porta, que foi a revalidação simplificada do nosso diploma médico pela uma universidade aqui no estado do Maranhão. Então, este foi o grande agir de Deus. Ele abriu esse processo para nós, que eu tenho certeza que foi para nós, para nos abençoar e alcançar outras vidas, né? Outros médicos também que estavam nesse processo. E para a honra e glória do Senhor, nós já entregamos o nosso diploma nesta faculdade, estamos só aguardando agora a autorização deste diploma para entrarmos no CRM, para requerermos o nosso título como médico. Glória a Deus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha, vai ter que ter festa. Vai ter que ter festa. Sim, muita festa, pastor. Tem que marcar o churrasco aí, porque foi muita luta, irmão, para chegar até aqui, né? Não foi fácil, mas Deus deu a vitória. Deus tem dado a vitória, né? Sim, verdade. Deus tem sempre nos guardando, né? Nos mínimos detalhes, pastor. Sim, um detalhe, posso Sim, terminar? pode. Um detalhe muito importante, pastor, é que durante o nosso período de estudo, os 6 anos fora, a gente não tinha condições financeiras
né? Isso é muito importante falar para a honra e glória do Senhor. Nós não tínhamos condições financeiras total de nos manter lá fora, ainda mais com criança, Sim, né? verdade. E aí Deus operou de forma sobrenatural, sabe? Sobrenatural. Proveu todos os meses, nós nunca passamos necessidade, né? Todo dia tinha o seu maná, né? Então, assim, a gente não tinha grande coisa, mas Deus não deixou faltar nada. Né? Então, assim, para honra e glória do Senhor, quando a gente coloca as coisas na mão dele, quando ele está na frente, ele assume mesmo a responsabilidade, ele abre as portas, ele faz acontecer o milagre na nossa vida, na vida de quem confia nele. Glória a Deus, né? Que coisa linda, maravilhosa. Mas, Luciane, me conta então agora como é que está a situação de vocês, como é que vocês estão envolvidos na obra, o que vocês estão fazendo, o que Deus despertou no coração, fez arder agora para fazer na obra de Deus. Glória a Deus. Bom, é sempre muito bom, né? Tá com o Senhor. Sempre muito bom a gente estar na obediência. Então, quando a gente tem uma intimidade com Deus, o Senhor vai falando no nosso coração. Então, assim, para honra e glória do Senhor, nós estamos como líder de célula, no tempo, da célula missionária, né? Da Missão com Família, do Tempo Central. Também nós estamos envolvidos, somos líderes de evento do Connect Team, que é um novo projeto, né? Da igreja também, alcançando as crianças de 10 a 14 anos, que antes ficavam dispersas no templo, e agora eles têm um cantinho para eles, numa linguagem especial para eles, né? Então a gente é líder do evento desse novo projeto. Também estamos inseridos na Missão com Família, né? E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, né? Que bênção. Estar envolvido na obra do Senhor, fazendo alguma coisa. Eu sei que vocês são muito ocupados, são médicos, né? Têm uma vida muito corrida e ainda tem tempo para liderar a célula, ainda tem tempo para estar envolvido com trabalho com crianças, né? Então, parabéns pela dedicação que vocês têm na obra, pelo que Deus tem feito na vida de vocês e pelo que Ele ainda vai fazer. Eu sei que grandes coisas Deus ainda vai fazer na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas, Helena, eu queria que você falasse com alguém que está nos assistindo. Ouviu o teu testemunho, ouviu o testemunho da Luciane e está dizendo assim, olha, eu não sei, sabe? Quero ficar em Belém, quero ir para o Rio Grande do Sul, quero ir não sei para onde, não sei o que eu faço da vida. O que você poderia dizer para essa pessoa que está nos assistindo nesse dia? Com certeza. Eu tenho uma palavra, né, que vai te encorajar a tomar uma decisão na tua vida. Primeiro, você tem que se dedicar na presença do Senhor. Você focar a presença do Senhor na sua vida. Buscar a presença de Deus, estar em comunhão com Deus. Todas as portas vão se abrir, pastor, como foi dito aqui. Quando a gente está envolvido no processo, quando a gente começa a doar nosso coração na obra do Senhor, Ele te direciona, Ele te guarda, Ele te protege, Ele coloca pessoas para estar te orientando. E nesse processo houveram muitas pessoas, pastor, que nos orientaram. E tudo vindo da palavra de Deus. Isso foi muito bom. Me fortaleceu, me deu força. E assim, o que eu posso te dizer, irmão? Se você tem um desejo no coração, quer alcançar um objetivo, primeiro, busque a presença do Senhor. Que Ele vai falar no teu íntimo, Ele vai falar no teu coração. E Ele vai dar o sim dele, sim, porque Ele quer te agradar. Deus quer sempre nos agradar. Deus quer sempre mostrar o melhor para nós. Então, mas precisa primeiro você tomar uma posição no reino do Senhor. É estar junto de Deus. Essa é a mensagem que eu posso te deixar, que vai te estimular a estar buscando a tua vitória e a presença do Senhor acima de tudo. Glória a Deus. Vamos orar então por esta pessoa, por este homem, por esta mulher que assistiu esse testemunho, precisa de uma direção de Deus à sua vida. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos por este homem, por esta mulher que assistiu, Senhor, esse testemunho, achando, Senhor, que uma história tão linda, uma história vencedora, mas não está em condições de resolver sobre a sua vida, está indecisa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, cumprir o teu propósito sobre esta vida, nesta terra, que o Senhor sabe que o Senhor nos criou para um propósito. Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, saber qual é o seu propósito, qual é a sua direção, Deus, nesta vida, neste lugar, nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, vem abrir as portas, abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, receba esta oração, receba esta palavra, esteja conosco na Assembleia de Deus, ali no Templo Central, todas as sextas-feiras, no culto da família, às 19h30,
ou escolha um de nossos templos da Assembleia de Deus mais próximo da sua casa. Deus te abençoe e até o próximo programa.